Pulando a cerca mais uma vez. Hoje, dia 13 de agosto de 2010, 13 de agosto, dupla sorte. Hoje, 13 de agosto, Dom João VI, quando veio para o Brasil, fundou a imprensa régia. Então, a imprensa nasceu no Brasil em 13 de agosto, graças ao Dom João VI. E a população brasileira, a partir daí, na imprensa régia, começou a pular a cerca. Começou devagarzinho, pulando a cerca, foi pulando, cada vez pula mais. Pular a cerca é superar os obstáculos. Aqui no programa Pulando a Cerca, não tem censura, não tem roteiro, não tem pauta, é como agir. E quem dirige o Pulando a Cerca? Todo mundo, a equipe. Olha só a nossa equipe. Maurício Careca, olha só. Parece o Maurício. E sumiu. Olha a câmera. Queria mostrar. Olha o Maurício Carequinha do Brasil. Olha só. O Rafael. O Fred. É uma produção coletiva da UniTV. Não tem direção. Todo mundo pode dirigir. Olha o Fred. Cadê o Rafael? Desapareceu? Aqui uma produção coletiva. Isso que é legal. Não tem um único diretor. Todo mundo pode dirigir. E se você quiser vir ao Pulando a Cerca, é nosso convidado. Use o site, o e-mail www.unitv.uf.br pulando a cerca @vmuf.br. Você é o nosso convidado. Pulando a Cerca é um programa totalmente inusitado. Tanto que o apresentador, o Daniel Suturense, eu também sou um apresentador totalmente inusitado. Eu tive AVC. AVC é acidente vascular cerebral ou derrame e continuo no ar. Olha só. O AVC ou derrame mata 250 mil pessoas por ano no Brasil, você sabia? E 1 milhão de pessoas no Brasil ficam sequelados por ano e ficam totalmente invisíveis, você sabia? Então, é uma grande tragédia nacional. Quem não conhece alguma pessoa que já telefonou? Alô, estou no ar. É igual a vida. Telefonou, tem que atender e dizer estou no ar. Isso não é armação. Então, poxa vida. Alô, tô no ar. Então, mais uma vez, está insistindo. Então, a população brasileira tem que ter informação, prevenção, medicamento adequado. É uma grande tragédia nacional. Quem não conhece um parente, amigo que já não teve AVC, todo mundo conhece e ninguém sabe quase nada. Pois é, mais uma vez, o Pulando a Cerca vai reconvidar
para contar a história da FANIT, Federação da Associação de Moradores de Niterói, o seu presidente, vai pular a cerca, vem pular a cerca, vem pular a cerca. A cerca é muito grande, mas as cercas são feitas para serem puladas, por cima, por baixo, pelo meio. E o José Plácido, presidente da FANIT, vem pular a cerca mais uma vez. Entrou, tá entrando. É o barulho de tambor. Barulho de tambor. Tem que ter bom tambor, tapete vermelho para os nossos convidados. Então, José Plácido, tudo bem? Tudo bem, doutor Daniel. Não vou perguntar, você fez xixi, você está acostumado. Ô Plácido, e a história real da FANIT? Quando começou e onde está no momento? A FANIT iniciou em 1983, foi fundada em 83, 7 de agosto de 83, e hoje a FANIT vem com as suas lutas sociais dentro daquele prédio ali, o Silvio Picâncio, numa loja ali. Na Amaral Peixoto, em Niterói. Amaral Peixoto 69, Niterói. E estamos aí participando das lutas sociais, e nessas lutas nós estamos hoje, na próxima segunda-feira nós temos uma reunião do Conselho de Políticas Públicas, o CONPUR, às 19 horas, para tentar resgatar esse conselho, que há algum tempo ele estava desativado, e hoje ele já tem os novos conselheiros, já foram publicados, e a nossa primeira reunião será segunda-feira. Mas o início da FANIT? O início da FANIT, doutor Daniel, ela teve um início assim, muito precursor. Nos anos 80, tinha lá em Pendotiba, os movimentos sociais iniciaram lá para o Pendotiba na questão do transporte coletivo. E havia uma empresa naquela região que não respeitava os passageiros. O indivíduo apanhava um ônibus e o ônibus parecia uma lata de sardinha, todos ônibus velhos, cheio daquela graxa, não lavava os carros, e os passageiros foram se revoltando, e quando quebrava um carro desse naquele trajetório, o indivíduo teria que voltar a pé para casa, porque não teria uma condução para substituir aquele que havia quebrado. E então com isso foi trazendo uma revolta da população, e um certo dia fizemos uma manifestação pelos enguiçados, e ali nasceu o movimento popular. E se transformou em FANIT de que maneira? Primeiro, nós tivemos um conselho chamado UNAMP. Esse conselho, ele traria Pendotiba, Itaipu, Piratininga. Piratininga e Itaipu. E como essa regional estava se tornando pequena para a ansiedade da população, aí foi criado, em 7 de agosto já de 83, no primeiro encamão aqui no SESC, foi criada a FANIT. Aí a FANIT nasceu já em 87. E de lá para cá, a luta da FANIT era lutar pela posse da terra, pelo transporte coletivo, era a educação e a saúde, que o senhor estava comentando ainda há pouco a questão da AVC, né? E que é uma doença que mata e mutila muitos brasileiros no Brasil e também no mundo, né? Não só isso, não é uma doença só do Brasil, é do mundo também, né? E hoje nós temos na saúde pública, muitas vezes o indivíduo chega na unidade de saúde para ser atendido e não tem o devido tratamento que merece, e muitas das vezes perde a vida por não ter o atendimento rápido, não é isso? O Passo, quais foram, nesse tempo, desde a década de 80 até hoje, as grandes conquistas e as grandes derrotas da FANIT? A FANIT teve algumas conquistas e teve algumas desilusões. As grandes conquistas da FANIT, lutando pelas questões sociais, foi ter participado da criação do SUS. Sendo que o SUS, na nascedora do SUS, ele traria assim, uma grande expectativa, saúde para todos, dever do Estado, município e União, né?
sendo que hoje a gente vê ainda o SUS, apesar de já ter atingido a sua maioridade, mas ainda tem muito a desejar, tem muito a contribuir ainda com a saúde do povo, porque falta financiamento, os hospitais aí tudo sucateado, nós temos aí unidade hospitalar que deveria atender o paciente, chega lá, você fica numa fila, não atende como deveria ser, e as conferências de saúde que se deram para discutir, fazer a política pública de saúde. E as conferências apontavam que o atendimento deveria ser humanizado em todas as unidades de saúde. Ainda há uma distância do atendimento humanizado. Então, é uma das conquistas. Desilusão da FANIT vem na questão da regularização fundiária. Nós avançamos e depois retroagimos. No último governo do Antônio Garotinho, quando ele saiu ser candidato à presidência da República, deixou a Benedita da Silva como governadora do Estado e ela devolvia a emissão de posse de terra do Supremo Tribunal Federal aos espólios Cruz Nunes. Isso para nós foi uma grande derrota, porque a gente, depois de o movimento popular ter avançado nessa questão, ainda não tem pessoas daquela época com a sua propriedade regularizada. Então, isso nós consideramos isso que foi... Tivemos... Ah, sim, o pessoal dava... Ah, sim, o DDC da UFT está assistindo o programa. Exato. O pessoal deu o recado. Exato. Então, com isso, nós sentimos que fomos bastante prejudicados, mas graças a Deus, os despejos que havia, não está havendo mais. Poucos dias agora, tinha um despejo na Lagoa de Piratininga, mas isso foi, conseguiu-se com a doutora lá, ela caçou essa liminar, e hoje nós estamos nessa ansiedade, mas naquele momento a gente tinha despejo todas as semanas. E aqui na Universidade Federal Fluminense, nós tivemos aqui o núcleo de arquitetura com a professora Regina, que nos assessorou durante muitos anos nessa questão. E depois o loteamento clandestino, lá em Cantagalo, Jardim Boa Esperança, tem um loteamento que as pessoas compraram o seu lote e não tiveram a regularização como deveria ter as escrituras. No momento que foram pagar as suas mensalidades e foram receber as suas escrituras, não havia o reconhecimento do loteamento. E nós avançamos nesse loteamento, e hoje ele está um pouco parado também, porque houve desinteresse, talvez, do poder público nos ajudar a resolver a questão fundiária daquela região. Então, esses foram, no meu ponto de vista. E na questão da educação, avançamos bastante. Na educação, a FANIT teve assento no Conselho de Educação, na Secretaria Municipal de Educação, no Conselho Escola-Comunidade, e isso avançou porque há a participação de pais, de alunos e alunos discutindo a educação que eles querem. Ainda está longe da nossa realidade, ainda está longe do que nós queremos, mas avançamos porque antes não tinha nada disso. Ô Prazo, antes de continuar, eu vou dar um recado para o Jorge Pessano. O Jorge Pessano mandou dizer que o pessoal do DDC muito legal está assistindo, mas o Jorge Pessano faltou aqui, tá vendo lá. Tem que estar aqui. Vai para cá, Pessano! O que está acontecendo? Então, vamos voltar. A FANIT, Federação de Associação de Moradores de Niterói, avançou muito no seu início. Estabilizou no meio, agora está uma certa dificuldade. Não tem a pressão que tinha antes. Por que isso? Porque sempre acontece isso no Brasil. Começa como um avião, um foguete, aí vem caindo. Por que isso? Doutor Daniel, isso talvez seja uma situação assim, um pouco difícil da explicação. Mas se sabe que o movimento popular avançou, e depois que o movimento popular avançou, teve algumas pessoas que eram oriundas daquele movimento popular entraram na política partidária. E isso, de uma certa forma, trouxe um certo relaxamento dentro do movimento popular, que nas diretorias de associação de moradores, da própria FANIT, nós tivemos pessoas que vieram ser vereador em Niterói. E quando essas pessoas vieram ser vereadores, os demais achavam que todos deveriam ser vereadores, e isso, de uma certa forma, teve
uma grande acomodação no movimento popular. Hoje, quando o senhor conversa com o presidente de uma associação, quando ele está fazendo um trabalho que ele se destaca, daí a pouco ele está dentro de um partido político e aí se lança candidato e a votação dele não é tão grande, mas o movimento popular sai perdendo. Porque nas eleições, quando foram pelas pessoas que participaram das eleições, candidaturas de vereadores, nós tivemos quase 30 mil votos e não tivemos um vereador do movimento popular. Então é uma situação, acredito que seja desta forma, as pessoas partem na associação morador, em vez de ele cumprir todo aquele trabalho que ele havia planejado em cumprir, na metade do mandato ele é lançado a vereador e larga aquela associação, e aí quando retorna à associação já está aquilo que ele estava fazendo está tudo perdido. O Prazo, olha só, você tem razão nessa observação. Mas eu queria colocar o seguinte, o movimento comunitário nasceu na década de 80. Naquela época era o resto da terrível ditadura. Exato. A ditadura não facilitava em nada o movimento político, pelo contrário, reprimia. E o movimento popular cresceu, a Associação de Moradores cresceu em função da ditadura. Da repressão. Não é? Da repressão, da ditadura, coisa terrível. E foi uma forma da população se organizar politicamente. Então, foi um tempo legal. Todo mundo estava afim do movimento popular, já que não tinha outra expressão. Com o tempo, a ditadura foi se desmanchando. Novos tempos surgiram. Surgiram os novos e grandes partidos políticos. E aí, o movimento popular começou a refluir, andar para baixo, porque todos queriam ter um ganho no movimento político, eleger vereador, deputado, etc., e manipular esse movimento. Então, isso começou assim, depois refluiu, e agora eu acho que tende ao equilíbrio. Antes era a ditadura, agora o fisiologismo do partido político e parece que o tempo é de começar a ter equilíbrio. Nenhuma coisa nem outra. O equilíbrio da participação popular de todas as classes sociais participar. O movimento popular pegou no Brasil. Pode ser que as associações de moradores não tivessem hoje o movimento que tinha antes, mas o movimento popular criou-se muitas instituições populares para resolver muitas questões. Então, isso pegou no Brasil, não tinha antes, era só a grande instituição, o governo e o Estado. Então, tem a associação de pais e mães, conselhos gestores nas escolas, na saúde, e isso está avançando de uma outra forma, como a vida. Isso tem avançado pulando a cerca. Com certeza. Você concorda com isso? Concordo. Então está avançando. Então caiu a Associação do Morador, mas tudo hoje no Brasil tem ONG, associação de alguma coisa, tudo tem associação. E até porque, doutor Daniel, hoje, como o senhor colocou, os conselhos surgiram, né? Depois de toda essa luta popular, de todas essas discussões, surgiram os conselhos. Quase todos os municípios têm por obrigação, no SUS, ter os conselhos de saúde, né? Na Secretaria Municipal de Saúde tem os conselhos de saúde. E nesses conselhos de saúde eles são paritários. Eles têm 25% do governo, 25% do profissional de saúde e 50% de usuário.
Quando os conselhos são conscientes, quando os conselheiros são conscientes, eles avançam. É evidente que o Conselho de Saúde, o conselheiro que representa a parte do usuário, não vai ser o gestor, mas ele tem o poder, né, de, junto ao gestor e os profissionais de saúde, eles discutirem a política de saúde que eles querem. Nem sempre isso alcança por falta de financiamento, ou até, às vezes, por falta de interesse político, mas os conselheiros estão discutindo e aprimorando cada vez mais na questão de saúde. Sendo que, na questão dos conselhos, foi dos que mais avançaram. Foi dos conselhos de saúde. Em alguns municípios avançou muito, hoje já tem usuário até em alguns municípios, sendo o presidente dos conselhos. Porque não é obrigatório o município, o Conselho Municipal de Saúde, seja o presidente, seja o usuário. Mas também não é obrigatório que seja o gestor. Então, no consenso, no bom senso, falando sempre do bom senso, aqueles que tiverem melhores condições de estar discutindo a saúde, vai estar lá ali como presidente do conselho. E a população está discutindo. Os conselhos gestores ainda estão um pouco longe. Os conselhos gestores, aqui em Niterói, por exemplo, até proposta do senhor, foi feito um regimento, conselho gestor que o senhor apresentou. Foi feito os conselhos gestores, depois amorteceu um pouco, ficou um pouco assim amortecido, e hoje todas as unidades de saúde têm seu conselho gestor. Algumas com uma discussão melhor, com as pessoas mais participativas, outras com as pessoas um pouco amortecido, mas eu acho que no decorrer dos anos, esses conselhos têm tendência em melhorar. E aí, é como eu disse ao senhor, o SUS foi uma grande contribuição na saúde para a questão dos conselhos, porque a Lei 8.142 e a Lei 8.080, ela criou esses artifícios que possa estar dando essa legitimidade aos conselhos. O SUS foi criado em 1988 e prevê a criação dos conselhos municipais e do conselho gestor em cada unidade de saúde. Exato. Nós demoramos 20 anos para avançar, mas demorou 20, mas aconteceu. E, cara, conselho gestor em toda unidade de saúde tem muito bom, outro médio, outro muito fraco. Mas o conjunto, com o tempo, vai mudando. Com certeza. Pulando a cerca. É verdade. Passo. E uma pergunta que a gente tem que fazer. Em Niterói, em abril desse ano, teve uma grande tragédia que é a chuva, desabrigado de montão. E sempre acontece na periferia, os bairros periféricos. Nunca acontece na Zona Sul de qualquer cidade do Brasil. A Zona Sul é bonita, mora a elite, acontece muito pouca coisa, mas a tragédia, morte, perda da casa, perda da geladeira, do fogão, perda de tudo, é somente na periferia. E Niterói foi uma tragédia não só municipal, uma tragédia nacional com repercussão internacional. E isso está muito mal resolvido. A população continua morando na brigada, no batalhão, continua um grave problema. E como é que a FANIT vê essa questão tão grave? E eu acho que até agora não mudou nada, continua tudo igual, ao mesmo problema geológico, o mesmo problema social, familiar. E como é que isso vai acabar explodindo? Fica muito ruim para Niterói, que era considerado a terceira ou quarta cidade de alta qualidade de vida no Brasil, acabou em último. Como é que pode essa mudança tão radical? A cidade do Sorriso, acabou a cidade do Soro, e continua essa tragédia. Como é que a FANIT, você não é uma pessoa, como a FANIT consegue ver isso? Como é que pode mobilizar isso, mudar essa situação? E quando tiver outra chuva, vai ser pior ainda.
Agora todo mundo está com medo. E fácil, eu conheço você há muito tempo, e isso aqui é um papo familiar. Né? Não tem dificuldade nenhuma. Aqui não tem a menor censura. Perfeito, doutor Daniel. Eu acredito que a questão da tragédia que houve em Niterói é um fenômeno da natureza e que houve em outros municípios também recentemente, lá, principalmente no Nordeste, no estado de Pernambuco e no estado de Alagoas, também houveram grandes situações de perca de vida, perca total do pouco que conseguiram, daqueles imóveis que conseguiram, né, da sua residência. Isso, no meu entendimento, tem que ser um grande projeto habitacional para a habitação popular. Esse projeto vai fazer com que haja compromisso do poder público em resolver a situação daquelas pessoas que moram em área de risco, ou que pessoas que tenham tendência a morar em área de risco. E essas áreas de risco são das encostas, onde estão as encostas, que pode desabar uma pedra a qualquer momento com a chuva forte, né? Alagamento, por não ter infraestrutura, rede de esgoto, não tem galeria de águas pluviais, e aí começa as encostas desabarem e vai trazendo as casas que não têm uma grande estrutura ou não têm estrutura, e essas casas vão desabando e trazendo os problemas. Niterói sofreu essa catástrofe, trouxe um grande prejuízo para a população, principalmente os mais fracos, mais pobres de Niterói. Hoje se fala na questão do aluguel social, que não resolveu e nem vai resolver o problema dessas pessoas, a não ser que haja uma política definida definitivamente para a questão da habitação popular. E aí com critérios. As áreas de risco são áreas de encostas, onde essas pessoas perderam as casas, jamais deverão ser habitadas. Essas áreas deverão ter uma proposta do governo federal, governo estadual e o governo municipal ali construir as casas para essas pessoas, de acordo com as pessoas, criar uma comissão permanente, FANIT e a Associação de Moradores, para estar discutindo as áreas onde deverão levar essas pessoas, porque são pessoas de lugares um pouco diferentes, de comunidade um pouco diferente, às vezes até há atrito, né, entre essas famílias, para levar essas pessoas numa discussão aonde elas querem morar e construindo isso, as áreas onde elas moravam e que são áreas de risco, essas áreas ser protegidas pelo município, que não haja mais a ocupação irregular ou regular mesmo, que tenha a possibilidade de fazer regular, mas essas áreas não deverão ser mais habitadas e elas ser reflorestadas para a preservação do meio ambiente. Tanto que se fala da questão ambiental, hoje no momento que estamos vivendo, nós temos as encostas aí que a terra vai sair, vai ficando a pedra, e assim os barraquinhos continuam sendo feitos lá por cima. E aí, se não há uma política voltada para atender essa população tem tendência a morar onde? Quer dizer, as cidades vão inchando, o campo, não tendo condições das pessoas viverem no campo, porque hoje se fala muito na questão da produção da agropecuária e dos grandes fazendeiros. Aquelas pessoas que moravam naquelas fazendas vão saindo e vão chegando nas cidades sem ter condições de morar, sem ser financiado, sem questões financeiras, sem recurso nenhum, aí vão se encostar sempre nessas áreas de risco. Então, no meu entendimento, quando eu falei no início, que a FANIT nasceu da questão popular, era a habitação, que era o loteamento, um grande projeto que nós temos aqui em Niterói, o maior do Brasil, em termos de número de pessoas, esse projeto ficou no esquecimento. Quer dizer, depois de ser discutido, tivemos um avanço e hoje retroagimos porque o governo estadual entregou essa emissão de posse, novamente os espólios. E com isso, graças ao nosso bom Deus, que não houve mais despejo. Eles ficaram conscientes que não teria condições de ter essas pessoas, que são mais de 6 mil famílias que moram nessas áreas, mas não houve, pelo governo, nas 3 esferas de governo, não houve interesse em resolver essa questão. Então, nós estamos vivendo um momento de grande expectativa nessa questão que houve em Niterói, principalmente, que de toda situação de dificuldade se tira uma lição. E essa eu espero que seja uma lição que tanto o governo municipal, o governo estadual e o federal dê condições de construir as 10 mil moradias para essas pessoas que perderam tudo que tinham, ou quase tudo, né? Tem pessoas que perderam total e outras perderam até a vida. E tem pessoas que perderam quase tudo. Então essas pessoas deverão ser respeitadas como cidadão. Quando o senhor colocou a nossa luta de 88, né,
para eleger nossos vereadores e deputados constituintes, se esperava que nós, naquele momento a gente tivesse resolvendo o problema, mas não resolvemos. O problema continua, em cada eleição, matando o seu leão para a sobrevivência. Tem aqueles que chegam aqui, pegam o voto das pessoas e vai, de fato, trabalhar em prol daquilo que se falava naqueles projetos, e tem aqueles que estão pouco se lixando para aquelas pessoas que clamam por uma residência, por uma habitação digna para a família dele, e essas pessoas continuam esperando. Olha só, Prazo, você falou correto, mas ainda assim, a população da periferia sempre recebeu o mínimo de recursos. Exato. A Zona Sul tem tudo. O investimento na Zona Sul é grande, maravilhoso. Na periferia, nunca. E a periferia que traz os trabalhadores para grandes zonas sul. E o lixão do Bumba não foi o morro do Bumba que caiu, foi o lixão. O lixão é oriundo da Zona Sul, da elite. E nada nunca é feito. O aluguel social foi uma jogada política, de eleição política, agora, 2010, para ganhar voto. As pessoas estavam desabrigadas, estavam morrendo de fome, não sabiam o que ia fazer. Aí criou-se o aluguel social. Nem sei quem ganha, quem não ganha, quem ganhando ou não. E não vai durar a vida toda. E a brigada, o batalhão, é uma promiscuidade abrigar 700, 800 pessoas de família num batalhão que já foi do exército. Onde está o banheiro? Total sujeira, promiscuidade. Isso tem que ser uma coisa terrível. Um país tão rico, não acontece essa coisa. E época de eleição, aí todo mundo quer aparecer, quer dar televisão, e o desabrigado que se dane, fica no batalhão, nem sei como é que está acontecendo, como é que está vivendo. Então, a FANIT tem uma responsabilidade social muito grande, apesar da pouca... Uma pergunta, o pessoal dele está ligando para perguntar qual é a medida efetiva que a FANIT vai tomar em relação a essa população que está sem habitação. Então, a pergunta é o seguinte, o Maurício Carequinha do Brasil também tem uma pergunta que esse programa é ouvido no DDC. Qual é a medida prática que a FANIT pode tomar em relação à população desabrigada aqui em Niterói? A FANIT tem um conselho chamado Conselho de Representante. Nesse conselho, todas as associações de moradores têm direito a voz e voto. É o momento oportuno das pessoas para que não haja benefício para um e malefícios para outros, que essas pessoas venham ao Conselho de Representante, apresente toda a sua demanda habitacional, e que nós estamos, diretores da FANIT, dentro da política habitacional, ajudando a forçar o governo a ter uma política voltada para a questão. No momento das chuvas, nós propusemos ao secretário de Integração Comunitária que houvesse uma comissão permanente, e a FANIT fazendo parte dessa comissão para discutir a questão habitacional. Então, todos nós, no seu estatuto da FANIT, onde houver o mais simples casebre, a FANIT está participando, ajudando na elaboração de uma política voltada para a habitação. Mas é necessário que as pessoas venham à FANIT para discutir isso junto à FANIT. E a proposta da FANIT é estar
no meio dessas pessoas, com eles, participando com eles. Não é a FANIT sozinha puxar essa luta sozinha, porque depois não tem ninguém na retaguarda, e aí vai dizer que a FANIT está puxando uma questão que não é de interesse daquela população. Então, querendo discutir com a população de todas as localidades, Ititioca, Bumba, enfim, para não prejudicar ninguém, de toda a população de Niterói, para a gente estar voltada na questão de habitação, e a FANIT estará junto a essas pessoas, lutando com elas, por elas. Esse é o papel da FANIT, é ajudar, assessorar naquilo que for possível dentro do papel da FANIT, a gente está lá trabalhando para isso. E na questão que o senhor colocou, especificamente da questão do lixo, é importante se dizer que todos nós produzimos lixo, né? Ninguém quer lixo na sua casa. Você chega nos edifícios que o senhor falou aí, das pessoas que produzem uma grande parcela do lixo, manda lá para o Morro do Bumba, lá para o Morro do Céu, mas na casa deles eles não querem, nem na lixeira do prédio deles eles querem o lixo, não é verdade? Então tem que ter uma discussão importante em relação ao lixo nosso, onde é que nós vamos colocar. Até na questão ambiental, que eu falei, para essas áreas onde houveram os deslizamentos que são tidos como área de risco, essas áreas não serem mais habitadas por ninguém, ela tem uma proteção do município, com a ajuda do governo estadual, federal, em que os três se unirem para resolver essa questão e até reflorestar essas áreas, e aonde o município não permita mais que seja construído casa, mas desde que ele dê as casas para as pessoas que hoje precisam, e que há um déficit de 10 mil moradia para essas pessoas, todas aquelas que estão desabrigadas e aquelas que moram em área de risco. Não é só simplesmente a que estão desabrigadas. A desabregada tem prioridade porque tem necessidade de ter as suas casas, mas tem uma política permanente para tirar essas pessoas das áreas de risco, para que não haja mais uma tragédia que nem houve em 7 de abril. Olha, o importante que você está dizendo, atualmente os bairros periféricos das grandes cidades são depósitos, sempre são um depósito de lixo. A periferia parece que é considerado o lixo da grande cidade. As pessoas são consideradas um lixão das grandes cidades. E essa população não tem onde morar. O grande tragédia social do Brasil. Ali, elite muito rica e a população toda muito pobre, tem que trabalhar, morar num barraquinho sem estrutura, e vai trabalhar na casa do doutor, do professor, todo bonito, e mora numa região que não tem água, não tem esgoto, não tem escola adequada, não tem postos de saúde, e o hospital mora, às vezes, 3, 4 horas do local do trabalho. E é o lixo da sociedade. É uma total discriminação. Lá na Zona Sul tem edifício bonito, 15, 20 andares, elevador, com computador, tudo. Lá, segurança, todo lugar tem segurança armado, porque é um perigo. O cara que vende lá é perigoso. Parece que toda a cidade brasileira tem uma fronteira do lado muito rico e uma fronteira do lado muito pobre. Quem atravessar isso tem que, cuidado, E a periferia é a grande tristeza. A mãe não tem um medicamento para o seu filho, não tem escola, não tem rua, não tem nada. E sempre a tragédia acontece aonde? No lixão. No lixão da comunidade. O lixo parece que são as pessoas. E tem uma grande voracidade em construir, ganhar poder, dinheiro. As pessoas ficam embaixo. Morreu, não tem importância alguma. Dá um aluguelzinho social para calar a boca, de R$400, para calar a boca. R$400 é o quê? Nada.
É mais barato que construir da educação, saúde, meio ambiente não contaminado. Aqui não tem nenhuma censura, é que eu pulando a cerca. E o que eu estou falando, todo mundo sabe, não tem nenhum segredo. Tem algum segredo? Todo mundo sabe. Tem algum segredo? Não, senhor. Não. É isso. Então, não basta o político. Política é muito importante. Falar, vou fazer. Falar, tem que fazer. E a pressão é sempre a pressão da população, a pressão da comunidade. A comunidade sempre tem que pressionar. Nessa hora que houve a tragédia, apareceu tudo que é político. A comunidade não apareceu, só apareceu no caixão ou chorando que perdeu o seu parente, perdeu a geladeira, o fogão. E o aluguel social dá para quê? Se a pessoa não tem uma casa. Então, olha só que país terrível. O lixão e a riqueza. O lixão e a riqueza. E sempre o lixão tem um grande prejuízo. Temos 12 minutos ainda de pulando a cerca. Pássio, como é que você vê isso pessoalmente? Doutor Daniel, a questão do aluguel social, ainda tem pessoas que não receberam até então o aluguel social. Se comenta, alguns receberam, outros não. E essas pessoas não encontram casa para alugar a R$400, porque já se falando da questão do desabrigado, os indivíduos já começam, quem tem um imóvel não quer alugar. E quem quer alugar pede 800. 800, 900, até R$1.000. E o cara com 400 não pode pagar. E aí, a nossa solução é a questão voltada, como eu disse, para um planejamento habitacional, onde possa se construir casas decentes para toda essa população que perderam as suas casas. Prioritariamente aqueles que já estão desabrigados, mas uma discussão permanente para resolver aqueles que estão em área de risco, porque tem pessoas que moram na área de risco que poderá vir a cair a qualquer momento e que essas pessoas precisam sair de lá. Eles precisam ter um planejamento habitacional para onde possa dar habitação decente e segura para esses cidadãos. E esse é o nosso entendimento, e nós temos discutido na FANIT, algumas vezes temos discutido sobre isso, e como eu disse, o Conselho de Representantes se dará o terceiro sábado de cada mês, onde as associações de moradores vão lá e discutam todo esse problema que a gente vai ter que integrado a eles para caminhar esses pedidos deles. Vamos terminar o programa dizendo assim, lição não, solução. Queremos solução. Lição não, queremos solução. Perfeito. Isso. 1, 2, 3, pulando a cerca. Vamos cantar. 1, 2, 3, pulando a cerca. Vocês. Lição não, solução sim. Isso. Valeu!